Galera do sétimo ano, como estão vocês? Mais uma aula de ciências começando aí. Eu sou o professor Magno. Nós vamos hoje tratar aí de um assunto que faz, na verdade, uma integração de algumas coisas que a gente estava falando lá no comecinho, lá do ano ali, quando começou aqui no Centro de Mídias, e aí a gente avançou um pouquinho, mas são pontos importantes que fazem aí uma ligação com o que a gente tem tratado aqui nessas aulas passadas. Do meu lado aqui para fazer a interação está o professor Edjoel, que já é conhecido de vocês. Olá, gente. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, queridos estudantes, responsáveis e também nossos queridos colegas professores. A gente vai estar aqui interagindo no chat, espero que vocês contribuam bastante com a nossa aula aqui e tentar manter o assunto aqui da aula, né? No chat, né? Fazer aquelas interações do chat, como o pessoal costuma fazer aí, inclusive com participação dos professores, bem legal e tudo Sim. mais. O que a gente vai fazer aqui hoje, em termos de habilidade aí do currículo paulista, ele faz um apanhadão, né? Você lembra o que é máquina simples? Você lembra o que é máquina? Então, vamos rever um pouquinho desses conceitos e tal. Vamos ver qual é a habilidade, então. A habilidade é discutir a aplicação dessas máquinas que a gente chama máquinas simples, que são martelo, tesoura, uma alavanca, pé de cabra, roldana, plano inclinado, roda dentada, e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Olha que habilidade legal essa para a gente desenvolver. E também, olha, é a mesma habilidade, só que é a 01A e a 01B, essa aqui, ó, investigar como as máquinas simples fizeram parte do cotidiano humano em diferentes períodos históricos, incluindo o desenvolvimento industrial paulista, e argumentar sobre como seu uso mudou a sociedade. Eu acho particularmente assim, eu sou suspeito para falar, porque quando a gente fala de máquina, a gente entra num assunto que eu gosto bastante, é uma teoria que principalmente eu gosto muito porque ela une bastante as questões psicológicas, que até tem pesquisador que faz isso, de como é que a gente foi desenvolvendo e tudo mais. Eu vou falar isso em vários pontos. O objetivo da aula é um pouco isso, né? Não ficar falando da máquina em si, os nomes, os pontos que são fundamentais e tal, e tem até cálculo que são envolvidos nesses aspectos, mas a gente falar da questão de desenvolvimento, né? O homem, ele se desenvolveu lá da antiguidade, né, até os dias atuais, ele se desenvolveu junto ao desenvolvimento de máquinas. É o que a gente chama de tecnologia. A primeira tecnologia que a gente inventou foi um pedaço de pau para cutucar a fruta lá para cair da árvore, porque eu não alcançava. Para você sair desse pedaço de pau e chegar na escada, rapaz, é muitos anos. Isso é essencialmente importante para você entender a sua história ancestral, entendeu? Independente de ideologias e tudo mais, é importante você saber que, fato, inventamos ferramentas e as ferramentas fazem toda a diferença na ciência. Toda a diferença. Então, o objetivo é esse daí. Eu resumi, mas vamos fazer a leitura aí, o aspecto burocrático, né, professor de Joel? Sim. Proporcionar a reflexão sobre o avanço da tecnologia decorrente da ciência e discutir o uso e a evolução de diferentes máquinas, suas contribuições tecnológicas, e aí avaliar os aspectos econômicos e do mundo do trabalho. Não necessariamente trazendo só para o escopo paulista, né, das considerações aqui do desenvolvimento industrial da nossa região, mas como um todo. Né? Você já percebeu que já pintou aí talvez umas 2 aulas ou mais para a gente falar a respeito. Como é que a gente vai fazer isso? Qual é o nosso planejamento? A gente planejou fazer assim. Primeiro, apresentar para você conhecer as funcionalidades, revisar alguns conceitos que a gente espera que você tenha e acredito que você tenha já, diferenciar alguns tipos de ferramentas, que são as máquinas, e como a gente vai fazer isso? Interagindo pelo chat e interpretando algumas informações que eu vou te passar aqui. Né? Primeira figura, então, já nos remete a isso que eu falava para você do desenvolvimento humano. Olha só, tem umas máquinas aí que eu estava pensando, quando eu estava planejando essa aula, eu estava pensando assim, se eu colocar uma figura de uma enxada aí, não tem, né? A enxada não tem aí. Mas você tem ali algumas ferramentas, machado, martelo, canivete, tem ali uma luva, né? Uma luva de raspa que chama, né, professor Joel? Sim, raspa Aí, de não é couro. todo mundo que conhece isso não, hein? Ali tem um gancho ali, um gancho para você segurar e tal, para você guindar umas É peças verdade. aí. Eu não vou falar aqui porque senão os ecologistas, na verdade
ambientalistas, né, podem não gostar muito, mas é uma Você ferramenta. sabe que você tocou nesse assunto, a luva de raspa, por exemplo, ela te protege até de picada de cobra, né? Ela é super Porque ela é de importante para couro, né, professor? É de quem mora em couro. região rural, assim, às vezes uma luva dessa pode te proteger bem, viu? Porque a presa da maioria das serpentes não consegue perfurar. Pensa que invenção sensacional é essa da luva de raspa, né, professor Joel? E a do martelo também. Como é que eu ia bater Exatamente. um almaz, sabia que tem esse nome almaz também, ou um prego, né, ou um cravo, né, tem Sim. esse nome também, cravo. Você sabia disso? O cravo é para você. Agora eu vou ter que falar, né? Eu não É, gosto disso, me desculpe, mas a nossa história tem alguns momentos sórdidos. é Eu verdade. diria que a gente está vivendo ainda momentos sórdidos Sim. e tal. Sempre. Então é assim, ó. A gente não tinha veículos como a gente tem hoje, na antiguidade, e aí a gente teve as ideias de domesticar certos animais para servir de transporte, você sabe disso. Então a gente fez isso com vaca, com boi, com cavalo, né? E aí o cavalo, ele era ferrado, por isso que tem esse termo, estou ferrado, né? É. Porque gruda uma ferradura no cavalo, olha que maldade, né? Para você grudar a ferradura no cavalo, você tinha que pregar. Imagina pregar uma coisinha pequena, mas pregar na sua unha, se isso ia ser legal, né? Ah, professor, mas eu não tenho casco. Mas, né? Deixa para lá. O Infelizmente, casco é uma hoje em dia, unha, né? a gente perdeu. Desculpa, professor Joel. Não, o casco é uma unha, né? É uma Daí que vem unha, o né? termo ungulado, é porque ele fica em cima da unha. É, Né? não é, a gente não chama de unha porque não é nosso, né? É, Aí fala que é exatamente. casca. Eu falei, o que eu ia falar é assim: é com um grande pesar no coração que a gente chega ao século XXI, nas aulas de hoje, com um pouco mais de consciência de não maltratar os animais, que não tem nada a ver com a nossa história, a gente devia preservá-los. E a gente sempre tem falado isso aqui, eu e o professor Joel, mas aí a gente se depara com uma situação de que a tração hoje em dia é feita até por humanos, né? Sim. E isso é de uma vergonha absurda. Apesar de que aquele carrinho lá que o rapaz puxa é uma máquina, foi inventada pelo homem e atravessou, mais ou menos esse tipo de consideração que a gente tem que fazer aqui, meu, né? Sim. O que você tem lá naquele carrinho? Ah, você tem você já percebeu que eles têm um cabo, né? Longo, tem uma razão para ser assim, porque se fosse curto, o cara ia ter que fazer uma força enorme para levar lá todo o material lá para a sucata e tudo mais. E tem mais. Tem uma roda, né, professora Edjoel? Tem um Sim. eixo. De onde é que a gente tirou essa história de eixo e tudo mais? É um pouquinho disso que a gente vai falar aqui hoje. Para fazer um desafio para você, eu vou te mostrar esse slide, olha só. São anos de evolução e o ser humano, homem e mulher, o que a gente tem aí? A gente tem uma coisa que não pode faltar na nossa espécie, tá bom, gente? Que é aprender por instrução. Se eu não tiver instrução, jamais eu vou ter a funcionalidade de pegar, por exemplo, um simples lápis de cor. Tem uma figura aí que é uma criança, olha só. Ela está ali apoiando, aprendendo ainda a apoiar o lápis na mãozinha dela. É uma pessoa destra, poderia ser canhota, né? Tem essa também. Ele tem que obedecer um critério de simbologia inventada pelo homem, que é de pintar a grama verde, o céu azul, o sol amarelo, toda aquela história, né, professor? Sim. E ainda escrever usando códigos. E aí o desafio pode voltar aqui para mim, ó. E o desafio, você viu que tinha os balãozinhos, né? 1, 2, 3, o nosso objetivo final secundário é a gente chegar lá no final e saber o que representa 1, 2 e 3. E eu queria que você agora aí analisasse com bastante cuidado como a gente é dependente da nossa história anterior. Quando a gente fala história anterior, eu não falo de mim, eu não falo do professor Joel, eu não falo de você necessariamente. A gente fala da humanidade que se desenvolveu em torno das máquinas, né? Então, o que a gente tem de... o professor Joel falou da luva de raspa, eu nem tinha pensado nisso, né? A luva de raspa, ela estava lá na figura, mas ela é uma invenção incrível, né, É professor? verdade. Assim como tem coisas muito simples, uma caneta, né? Sim. Tem coisa muito simples que são máquinas maravilhosas, cara. Eu queria que você colocasse aí no chat, acho que dá para a gente trabalhar com 2 minutos. Ó. Qual máquina você acha que é, ao mesmo tempo, incrivelmente simples
e, ao mesmo tempo, incrivelmente útil também no seu dia a dia. Primeiro aí, eu quero que você participe, então, escrevendo, que eu já vou ver o conceito que você tem de máquina e o que você tem ideia de que seja uma máquina simples e a utilidade dela. Vamos responder isso? Qual máquina você acha que é, ao mesmo tempo, simples e útil no seu dia a dia? 2 minutos. Professor, muitas participações aqui. Eu vou citar alguns aqui, ó. Muita gente falou aqui, ó. Por exemplo, aqui eu vou citar alguns, né? O Robert e o João falaram de celular. O São Daniel máquinas, falou tá de certo. relógio, só que o Daniel também falou, ó, tesoura, maçaneta, Essa sim. né? Faca, martelo. Então, assim, muitos foram nessa onda de celular, de relógio, que não é tão simples assim, né, professor? Não, aí já é mais complexo, né? Para você, bom, já que você comentou, professor Ed, para você ter um relógio, você tem que ter um elemento fundamental lá que é simples, que é a roda. E mais complexo que a roda é a roda dentada. E, rapaz, para você chegar à roda dentada, se bem que já tínhamos lá os esboços de Leonardo da Vinci, né, com as rodas dentadas e várias máquinas, mas você imagina, estou falando de 1500, mas há quanto tempo a gente conhece esta máquina que nos ajuda muito no dia a dia, que é o plano inclinado? Não precisa ser essa chique, nesse shopping chique também, com essas sacolas chique, esses relógios, tudo. Pode ser só uma tábua, entendeu? Olha aqui para mim. Ó, eu fiz isso muito, né? Quando você vai recolher o entulho, você pede lá uma caçamba, né? Você pede lá uma caçamba, aí você vai com o carrinho de mão, né? A carriolinha, enche lá de entulho, recolhe lá o que você está quebrando de piso e tudo mais. E como é que você vai fazer o carrinho chegar lá na caçamba? Você coloca uma tábua, a tábua é um plano inclinado. Ou quando você vai descarregar, por exemplo, um caminhão, tem um monte de caixa lá, barril, enfim. Você tem que tirar do caminhão, ele tem uma certa altura para chegar ao chão, para você pegar. Coloca uma tábua lá, um plano inclinado, máquina simples. Simples de tudo, extremamente útil e sensacional. Você já imaginou tudo quanto é lugar que tem desnível, primeiro andar, segundo andar, se tivesse que subir de corda, e olha que a corda também é uma invenção humana, se não tivesse inventado o plano inclinado. Esse tipo de pensamento que eu queria que você tivesse, entendeu? De participar aí, para a gente vendo mais ou menos qual é o tipo de pensamento que você tem de máquinas, porque a gente costuma pensar sempre na complexidade mesmo. Tem até algumas aventuras de complexidade que a gente poderia pensar em preparar em aula para você, porque a gente sempre tem essa coisa de pensar na complexidade.
A gente tem uma certa dificuldade de pensar simples. E isso faz muita diferença na ciência, né, professor Joel? Sim, Às vezes a resposta está ali na sua cara, de uma simplicidade enorme, exatamente. e a gente tá mergulhado numa complexidade de fatores e não consegue enxergar. A ciência sofre, entre aspas, muito com isso, né? De você enxergar ali dentro da simplicidade. Olha uma máquina simples aí, que não necessariamente esta, né, mas a cunha da qual é feita a lâmina do machado, também é da faca, da tesoura, de várias. A gente tem até certas cunhas que a gente, na minha casa tem uma porta lá que bate, a gente coloca um pedacinho de madeira em forma de cunha, é esse formato assim, tá entendendo o que eu estou falando? Ó? Esse formato assim, ó. Pode ser um pedacinho de madeira, né? Ó. Ele tem esse formato, se eu olhar ele de perfil, ele é assim, ó, né? Ele tem esse formato aqui de cunha. Você que entende um pouco de faca já percebeu que eu fiz errado, né? Pessoa que entende aí amolador, filho de amolador e tal, tá vendo? Eu sei, calma, já vou explicar. Ó, a lâmina de uma faca, de uma tesoura, ela, por vezes, ela tem só uma parte, assim, a outra é reta. Isso é importante para o corte. Às vezes, para amolar, você amola só um lado, o outro lado não. Às vezes tem aqui uma tecnologia que faz uma pequena cunha ali, mas aí precisa entender muito do riscado para fazer isso. Quer dizer, tem uma tecnologia toda desenvolvida para ferramentas de corte. Quem entende de ferramenta de corte é quem trabalha com construção. E isso é uma coisa bacana da gente saber. Porque se você não tem a mínima ideia de que a gente usa isso daqui como elemento que alguém inventou lá atrás, você não tem a mínima ideia de como é que amola, por que fica cego. Ué, fica cego porque você perde a cunha. Né? Você vai escrevendo com um lápis, por exemplo, o lápis é uma cunha, né? E ele vai desgastando, ele vai ficando assim, ele perde o corte. Aí você precisa amolar para fazer a cunha de novo. Aí volto a te dizer, a própria afiação é uma tecnologia. E isso depende da ciência. E essa ciência e esse aprendizado só é possível através da instrução. Dá para você perceber como que é importante a instrução, a educação, o conhecimento? É isso aí. Olha outra invenção aí de pedreiro, né? Que não é de pedreiro, mas que a gente usa muito em obras, olha lá. É a polia ou roldana. Quase toda obra você se depara com uma situação dessa daí, né? Uma rodinha dessa daí, que é uma polia, que você passa ali uma corda, um cabo e tal, e consegue elevar isso a determinadas alturas. Duas coisinhas, né, para a gente carregar massa, né, professor Edjoel? Duas não, três, né? Sim. Você pode ter a maceira, né, um balde e tal, com alça, para a gente poder carregar, já ajuda a invenção humana. Você pode amarrar essa maceira, esse balde, numa corda, puxar com a roldana, certo ou Sim. não? Eu, professor Edjoel, a gente já fez muitas coisas Ixi, direto, né, professor? oh, E o plano inclinado, né? Se você tiver uma exatamente. escada, de repente, ou um plano inclinado que você possa arrastar lá a macieira lá e tal, para um andar superior, enfim. Ó, já tem aí alguns elementos simples e sensacionais. Agora, como tu falou relógio, eu estou pensando no relógio assim, que funciona com uma transmissão de rodas dentadas com engrenagens. E isso é uma invenção um pouco mais elaborada de alta tecnologia, rapaz. E você Sim. sabe que tem ainda muitas máquinas e equipamentos que funcionam com a transmissão. Vou te falar só uma que você gosta de andar, bastante para se divertir, que é a bicicleta. A bicicleta tem uma roda de transmissão, uma correia de transmissão, até hoje. Tem algumas que não tem, né? Mas a maioria tem. E motocicleta também, né? Motocicleta também tem. Sim. Então você vê o tamanho disso. Até hoje, não sei se você sabe, lá no motor do carro tem os mecanismos de transmissão de uma marcha para outra, ainda que o carro seja automático, enfim, ele tem que ter uma engrenagem de transmissão, senão ele não funciona. Ô Magno, a gente pode dar um desconto pro pessoal do chat, que pode ser relógio de sol, né? Eles não especificaram. Tem o relógio. Mas como eu falei, eu comecei me desculpando. Já que É. você falou relógio, eu lembrei disso aqui, porque geralmente os relógios têm. Mas independente do relógio, você deve saber que os carros eles funcionam com essas rodas dentadas de Sim. transmissão e a bicicleta também. As famosas engrenagens, né? Vou voltar aqui falar para você que isso tem um valor cultural enorme. Ó. A atividade humana, ela é atividade intelectual.
Ela desenvolve, a gente acredita, na verdade, a gente acredita porque eu acredito na teoria do desenvolvimento intelectual pela atividade humana. É uma teoria que chama, não é assim tão conhecida, né? Chama teoria da atividade. O que é essa teoria da atividade? Ela diz o seguinte: à medida que a gente foi inventando as máquinas e manuseando elas com as mãos, a gente foi desenvolvendo esses movimentos especializados da mão que só o ser humano tem. O macaco ele não consegue fazer isso, pegar uma caneta, empunhar, bordar, que nem, ó, olha essa foto aqui, ó. Isso é bordado ou é crochê, professor? Eu acho que é crochê, né? É crochê. É crochê, né? Que dá aquela voltinha ali. Sim. E eu peguei uma foto de uma vovozinha, né? Ali fazendo ali o artesanato dela, porque é uma coisa que passa de geração em geração. Sim. É uma homenagem para você aí, você está aí com a sua avó e tal, é uma homenagem para ela, para as pessoas mais idosas, que são essas pessoas ricas na sociedade e na nossa cultura, que vão passando o conhecimento das coisas. E o que eu estou te falando aqui é isso. À medida que você vai sabendo as coisas, à medida que as pessoas que estão aqui e são mais velhas e têm experiência, vão te passando as culturas, você vai se desenvolvendo intelectualmente. Como que começou isso, será, hein, professor? Ixi, começou faz tempo. Olha a foto desse homem primitivo aí. Lá na antiguidade, o cara já percebeu que ele podia pegar um pedaço de madeira e tal, e pegar e deslocar determinadas coisas grandes, tipo uma pedra e tal. Isso aí é um tipo de alavanca. Então, quando a gente fala em máquina simples, a gente fala de alavanca. Tem vários tipos de alavanca, né? Com várias disposições e tal. Eu chamaria a atenção, já que eu estou falando um pouquinho da história, dessa alavanca super especial. Mostra no slide, por favor. Você tem ideia do que isso é? Isso é uma prensa. A prensa tirou a gente de uma situação de obscuridade. A primeira tecnologia da informação foi essa daí, né? A invenção da imprensa, de imprimir jornais. O primeiro livro impresso, não sei se você sabe, foi a Bíblia cristã, impressa lá por aquelas máquinas de linotipo e tal, acho que é esse nome, né? Você colocava cada letrinha lá numa placa, e aí cada placa carimbava uma folha. E aí esse fazendo isso, nossa, mas que trabalhão, hein, Magno? Ué, melhor do que você mandar os padres ficarem escrevendo. Que tem que escrever folha por folha da Bíblia. São os Dos monges copistas. dos copistas, né? Lá. Tem filme disso daí, né? Tem. Tem filme disso daí. Filme novo, tem uma regravação, inclusive. Procurei que você vai encontrar na internet. Mas o que é preciso para fazer essas máquinas entrarem em ação, né? Tanto aquela do homem primitivo, que revolucionou aí a nossa estadia aqui nesse mundo grandão, porque a gente inventou as alavancas, deu uma afiada, né? Sacou essa daí? Deu uma afiada também nos pedaços de madeira, nas pedras também. Fez as ferramentas de corte, está sacando a ideia? É isso aí. Fez aí as flechas também, as armas, para poder caçar, pescar, enfim. E aí eu queria já saber de você, que você já entrou já no ritmo aí da ideia, 1 minuto para você me responder. O que você acha que é preciso para fazer essas máquinas entrarem em ação, galera? Professor, olha, muita interação, viu? Os meninos estão de parabéns, muita coisa legal. Então aqui, ó, muita gente colocou energia, até combustível colocaram aqui. Energia, força. Aqui, ó, o Wagner falou trabalho. Tá, eu vou anotar aqui, ó.
Trabalho, então o Wagner falou, Isso. parabéns, A Wagner. Rafaela falou Mas falaram energia. também força, né, Isso, a professor? Gabriele, por exemplo, falou força, mas muitos outros, viu, falaram também. Aqui ó, o Gustavo também falou força, a Samira falou força, ah, Manuel, aí tem o João que falou energia, Energia, né? isso. O Vitor falou combustível. Eu não sei Combustível, eu se já coloquei entra aqui já, combustível. combustível com energia. A Sabrina falou energia também. A Ana Paula falou tecnologia. Tecnologia. Muito bem. Força, quem mais falou? O Cauã, o João foram na força. Ah, então o pessoal foi bem nessa ideia. Sabe quem mais falou trabalho? O Gabriel Santos. Gabriel, trabalho, né? Isso. Olha, interessante que é assim, se você não fizer força, esse negócio não funciona, né? Você nem obtém a ferramenta se você não fizer isso. Mas uma vez que você usa a força aqui, é porque você quer fazer um trabalho. Ou, perdão, uma vez que você faz força nisso daqui, é porque você quer realizar um trabalho. Você quer fazer uma tarefa, estou dizendo. E, outra coisa aí, é um pouco complicado nessa aula, a gente tem que ser rápido e tal, mas o trabalho do homem ele é muito diferente dos outros animais. Então, por exemplo, tem uma atividade humana, da teoria da atividade, que é assim, o trabalho humano ele tem uma intencionalidade muito diferente dos animais. Por exemplo, quando o homem vai caçar, quando vai à caça, por exemplo, ele vai em busca da carne, da pele e tudo mais, e tem um cara especializado no trabalho de tirar a pele. Tem um cara especializado em pegar a carne e separá-la. Os outros animais não têm isso. Os animais não têm isso daí, os outros animais. O animal homem, ele separa lá a picanha. Para que eu fui falar isso perto da hora do almoço? Professor, vamos comer uma picanha hoje? Que tal, hein? Uma picanha. Legal, né? Uma carnezinha. Mas quem é que separa a picanha do lombo, sei lá, do músculo, enfim, do acém? Quem é que separa isso? Tem que ser um trabalho especializado. E olha, só para citar exemplos de ferramenta de corte, hein? Trabalho. Agora, não dá para fazer trabalho, não dá para exercer força sem energia. Então você tem máquinas que usam combustível. Tá certo aí quem respondeu energia, tá bom? Sim. Tá todo mundo certo aí, porque a ideia é essa mesmo. Agora, não adianta eu fazer força, e você já deve ter visto isso, você vai abrir umas embalagens, tem umas embalagens que eu vou te falar embaçado, hein? Porque você tem um ponto certo de aplicar a força. Então essas coisas de ponto de aplicação é extremamente importante para a gente entender máquinas. Vamos para a primeira? É a interfixa. Tem ferramenta que é assim, ó. Você vai fazer a sua força, vou chamar de força potente. É a força que você vai fazer. Tem sempre um lugar que você usa como apoio ou como fulcro, a gente chama também. E tem um lugar que você quer expandir a força, você quer passar a força. Então, você faz força aqui, você, com a sua mão, com as suas mãos, faz força aqui no cabo da tesoura, a tesoura está fixa no meio e você transmite essa força lá para a lâmina, que vai cortar o papel, o tecido, a corda, etc. Então, a gente tem essa alavanca, a esse tipo de alavanca, a gente sempre olha no meio. No meio, o que você tem? No meio eu tenho o apoio magno. Então essa alavanca é interfixa. As tesouras e os vários tipos de alicate são alavancas interfixa. Guarda esse nome aí para você. Tem outra. Olha aí essa alavanca. Ó. Ela é interfixa também. É um tipo de alavanca balança. Isso não é uma balança que eu fiz com os meus alunos lá numa escola de tempo integral, lá em Guarulhos, lá, Fábio Fanucchi. Na diretoria lá de Guarulhos. Ó. Você vê que ali eu tenho um contrapeso que eu chamo de maçor, ele é de chumbo. Você tem uma parte de apoio que é um barbantinho que a gente fez, e aí nessa extremidade aqui a gente vem com uma bandejinha ali, com um pratinho, e colocou um monte de celular a uma certa distância do ponto de apoio, e aí consegue medir com aquele maçor ali, ele serve como uma indicação, se pesa 1 quilo, 2 quilos e tal. Essa balança aí tem muito na feira para pesar batata, né, professor? Batata, peixe e tal. É uma balança, é uma alavanca interfixa, porque no meio ela está fixa, é o ponto de apoio, tá legal? Tem outra, Magno? Tem, vamos para a próxima aí. Ó. Tem uma alavanca muito conhecida de vocês, que são os tipos de pinça. Mas não só a pinça, né? Mas também o pegador de salada, tem o pegador de pão também. Sim. Tem várias que você põe a mão no meio ali para fazer a força. Né?
Volta de novo para a gente ter o detalhe. Ó. Como você coloca a mão ali no meio para fazer a força, ali é a potente. O apoio está aqui, ó, que é o apoio ou fulcro, né, uma parte ali que está fixa da pinça, e onde você quer pinçar, onde você quer pegar, lá na frente é a força resistente. Que tipo de alavanca é essa? O que tem no meio? Força potente. Então, essa é uma alavanca interpotente. Tá legal? Tem mais exemplo? Tem. Olha aí. Essa é bem conhecida. Hoje só estou pensando em comida. Ó, para você pegar daquelas pás, né, da gente pegar a pizza, né, do forno, você quer pegar a pizza. Então, a força resistente está ali. Só que você tem que apoiar, né, a pazinha lá. Não sei se o nome correto é pá. Mas, enfim, você tem. É uma espátula, né? É uma espátula, é um tipo de uma Sim. espátula, né? É isso mesmo, Pro. Eu vou até me arriscar a invadir um pouco a sua aula, porque tem uma questão importante aí também, o material que é feito para não conduzir calor, né? Exatamente. É verdade. E isso é uma invenção humana, né? Porque você Sim. vê que, infelizmente, nós tivemos aí um incêndio do Pantanal, É verdade. uma série de espécies, uma porção de espécies lá, onça, jaguatirica e tudo mais, queimando a pata, porque eles não têm conhecimento de isolante térmico. Sim. Eles não têm ferramentas, eles não têm isso, eles não inventaram isso. Quem inventou isso foi o homem, né? Mas inventou também outras coisas que não são tão... Bom, vamos mudar de assunto, vai, senão eu começo a ficar triste aqui. Vamos para uma outra alavanca muito conhecida da gente, que é o abridor de garrafas. Ó, esse é um pouquinho... Eu sempre achei isso daí difícil. Onde que você apoia, onde que está a força resistente, onde que está a força potente. Bom, a força potente é fácil, está no cabo. Tá, mas o que você tira? Ah, eu tiro a tampa, professor. Então, mas olha ali, você apoia aquela parte ali, aquele bico ali do abridor de garrafa, você tem que apoiar na tampa. E aí você faz a força resistente nessa cunha que tem aí no abridor de garrafa. Aí abre ali o... Né? É invertido Sim. em relação aos outros. É, Né? e é uma máquina simples, né, professor? Simplesinha, né? Do tempo que eu era criança, lá a gente fazia isso com um prego. Pegava uma ripa, martelava um prego, e aí você ia lá na tampinha, né, e abria com um abridor de garrafa improvisado de prego, né? São heranças que a gente tem. Eu fiz isso, não foi eu que me... Alguém ensinou. Então, quem ensinou foi a geração mais antiga que tem o conhecimento. O conhecimento para o homem só passa através da instrução. Se você não for à escola, você não vai aprender. Infelizmente, a vida não é igual do Iron Man, que você nasce já um gênio, nem precisa ir para a escola direito. O cara já sabe de toda a tecnologia, já vai fazendo tudo, armaduras e tudo. Na vida real é um pouco mais complicada. Se você não estudar muito... Às vezes, né, Magno, a pessoa até consegue desenvolver alguma coisa, mas ela vai percorrer um caminho que não precisaria percorrer. Muito né? longo. Vai perder muito exatamente, tempo. Exatamente, falou tudo, professor. É isso aí mesmo. Na ciência, é o maior exemplo disso, né? Olha uma alavanca interresistente, ó, que eu tinha falado no começo para você lá do plano inclinado. É lógico, você vai pegar um carrinho de mão, você vai pegar na alça dele, né? E o apoio, quando você vai carregar o bicho lá para transportar alguma coisa, você vai apoiar na roda, né? A roda já é uma invenção maravilhosa, hein? Diga-se de passagem. E onde vai a carga? A carga vai ali dentro dessa caçambinha. Então, quem está no meio aí? Força resistente, né? Então, essa é uma alavanca interresistente. Você já entendeu? Se o apoio tiver no meio, a ferramenta que você está trabalhando é no meio ali que você tem o apoio e tal, é ali que está o nó da questão, a alavanca interfixa. Se for no meio, você coloca a mão, é a força potente, então essa alavanca é interpotente. Se quem está no meio ali é a força resistente, então é a alavanca interresistente. Faz o seguinte agora. Fica reto aí em pé. Dá para você fazer isso aí em casa agora? Vamos fazer uma atividadezinha? Aí você vai ficar com o pé plantado no chão, mas aí você vai levantar só o seu tornozelo, ó, o calcanhar aí, ó, vai levantar assim, ó, o máximo que você puder. Sentiu? E fica o máximo que você puder. Não faz que nem eu, não, que estou meio velhinho. Ó, levanta ó, o calcanhar e fica aí um tempão, assim, ó. Fica aí um tempão. Conseguiu? Doeu o quê? O professor Edjoel vai explicar para você o que dói. Dói a panturrilha, né, professor? A panturrilha. Adivinha onde está a força resistente? Adivinha onde está a força potente? Vamos fazer um estudo disso? Olha aí a alavanca do corpo humano. Né? É claro que o seu apoio é a ponta do pé. Né? A força potente está lá na panturrilha, certo, professor Edjoel? Sim. Então só sobrou para ser isso aí uma alavanca
o quê? Interresistente, né? Porque, inclusive, volta aqui para mim, ó. Porque, inclusive, se você levantar, se apoiar aqui na ponta do pé e colocar alguma coisa aqui, ó, dá para você quebrar assim, ó, né? Dá para você fazer essa força e quebrar aqui com a planta do pé, né? É uma alavanca isso daí. E a gente usa isso várias vezes, né? Futebol, a gente usa nos esportes, a gente usa alavanca, no nosso dia a dia, enfim. Viu que experiência legal? Vamos para outra? Que a gente tá quase no finalzinho aí, hein? Tem que correr um pouco. Vamos interagir no chat, ó. Eu te falei primeiro do seguinte, que se no meio é fixa, é alavanca interfixa. Se no meio for a força potente, é você colocando a mão, é alavanca interpotente. E se no meio for a força resistente, aquela que vai resistir para cortar o papel, para esmagar, enfim, é interresistente. Tudo bem? Então nós vamos fazer o seguinte, 1 minutinho para o chat para você falar. Para mastigar, a gente não usa os incisivos, que são os dentes da frente, a gente usa os molares. Para mastigar, os dentes molares, que são os de macerar, funcionam como que tipo de alavanca? 1 minuto para você. Olha, professor, muitas mesmo interações aqui, mas o pessoal foi impotente e interpotente. Interresistente também? Teve alguns. A maioria o quê, professor Ed? Interpotente. Eu não sei se pegaram assim meio embalo copia-cola, não sei o que houve. Precisa ver lá o primeiro, né? Que o primeiro vai, então. aí ele vai puxando. Eu achava que era interresistente, mas aí escrever isso daqui eu mudei de ideia. Isso acontece muito, né? Isso acontece com muita frequência. O importante não é isso. O importante é a gente aprender, é a gente colocar qual é o ponto de vista que a gente tem aí e tal, e a gente poder discutir a respeito. Volta um pouquinho na interação do chat, só para mostrar a mandíbula lá e o maxilar. Ó, quando você coloca um músculo, que chama músculo masseter, é ele que vai exercer a força potente, né? É o músculo que faz a mastigação. Então, já não poderia ser a interpotente, porque a força está sendo executada pelo músculo. E é isso que deu dificuldade. É difícil responder essa pergunta aí mesmo, né? Você precisa de conhecimento e tal, mas a gente está aqui para trazer, né, isso para você. E os professores aí estão para te apoiar. E a gente, sempre que você tiver dúvida, a gente poder fazer esse serviço, tá bom? Essa alavanca é interresistente, porque você mastiga com o meio, né, ali dos dentes molares, né? Eles são para macerar e tal. É uma alavanca difícil da gente. Perdão. O apoio do maxilar está ali no canto. A força potente é do músculo masseter. E o alimento que você coloca, ele vai ser mastigado ali, mais a extremidade com os dentes molares. Essa alavanca é interpotente, tá bom? Desculpa. Então muitos acertaram. Interpotente, mas alguns colocaram interresistente. Sim. Não tem problema. É difícil mesmo a gente olhar uma figura assim. Mas que bom que vocês... Agora eu vou trazer de volta aquela primeira figura para a gente encerrar. Olha só, essa alavanca aí, ó, você está vendo que ali em 1 é o apoio, o 2 é a força potente e o 3 é a força resistente. Um simples lápis. A gente vai ficando por aqui, galera. Então, espero que eu tenha agradado aí a vocês com essa aula, trazendo na prática um pouco sobre as máquinas, tá bom? É isso aí, gente. E se vocês gostaram da aula, né, deixo aqui o meu tchau e você pode utilizar aí esse QR Code
e aí você vai lá e dá a sua opinião sobre a aula, dá sugestões também. Um abraço.